vencer a batalha espiritual? Queridos, hoje no mundo existem pessoas que passam por momentos difíceis, isso no mundo espiritual. Existem pessoas que têm tido ataques espirituais, existem pessoas que não têm sossego na vida, passam toda a vida sendo assombradas, existem pessoas que não conseguem pegar sono nas noites, existem pessoas que não têm sossego. Querido, o vídeo de hoje eu quero passar para você 4 maneiras para você poder vencer as batalhas e os ataques espirituais. Mas para isso, eu quero pedir para você poder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Dizer também que no nosso canal teremos novos programas, novos tipos de vídeo. Então eu quero pedir para você poder acompanhar todos os vídeos que aqui nós iremos lançar. Teremos um programa com o nome A Voz de Deus Nos Fala, onde nós iremos aprender muitas mensagens, também teremos muitos ensinamentos a partir desse programa. Então, querido, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia no livro de Efésios 6, do verso 12, a palavra de Deus ela vai nos dizer que as nossas lutas, a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso inimigo, não é contra aquele nosso irmão da igreja, mas sim é contra os poderes espirituais, é contra os poderes das trevas, é contra o inimigo de Deus, que é Satanás, e junto com seus anjos, que são os demônios. Os demônios, eles têm assombrado as pessoas, têm atacado, tudo isso vamos ver nesse vídeo. Então, vamos passar para a primeira coisa que nós devemos procurar saber é que tipo de arma que nós podemos pegar para usar para lutarmos nessa guerra, ou seja, para combatermos esses poderes espirituais que governam as trevas. A Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios, a partir do verso 10 até o verso 20, a palavra de Deus vai dizer o seguinte no verso 1: vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra a cilada do diabo. Esse verso vai nos mostrar que nós, como filhos de Deus, devemos buscar revestir da armadura de Deus, para que nós possamos ser firmes e, acima de tudo, para que nós possamos guerrear, para que nós possamos lutar e vencer. E se você quer conhecer a armadura de Deus, leia o livro de Efésios a partir do verso 10 até o verso 20. E também o livro de 2 de Coríntios, ela vai nos mostrar quais tipos de arma nós podemos usar. Diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanos. Ao contrário, são poderosos em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia vai dizer que as nossas armas não são armas mundanas, não são armas humanas, mas sim são armas espirituais. E quais são essas armas? Você vai ler lá o livro de Efésios, a partir do capítulo versos 10 até o 20. Você vai encontrar lá toda a armadura de Deus. Mas apenas aqui eu quero trazer o básico. Agora, a coisa que nós devemos fazer para poder vencer essa batalha espiritual é a oração. Com a oração tudo pode, e a Bíblia diz que a oração tem um poder. Quando nós oramos, nós nos comunicamos com Deus. E quando nós oramos, nós mantemos a nossa relação com Deus e a nossa comunhão e firmamos a nossa fé em Deus. E quando nós oramos, nós temos a proteção divina. Agora, a Bíblia no livro de 1 de Pedro, no capítulo 5, do verso 8, diz o seguinte: estejam alerta e vigia. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele anda ao redor de nós para procurar aqueles que ficam desarmados para poder ser devorados. Quando você não ora, você é um cristão desarmado. E quando você não faz as obras de Deus, você é um cristão morno, é um cristão desarmado. E nisso, Satanás ele vai te atacar, e Satanás vai te usar, e acima de tudo, Satanás vai te vencer, ele vai te derrotar. Por isso, querido, a oração é muito fundamental na vida do cristão. Todo cristão é chamado para orar e todo cristão é aconselhado a buscar a Deus em oração. E também, a outra coisa que nós temos que fazer é a seguinte: fazer a leitura bíblica. Fazer a leitura bíblica é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Porque nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. A natureza espiritual, ela se alimenta de coisas espirituais. Quando nós lemos a Bíblia, nós alimentamos a natureza espiritual. E quando nós não lemos a Bíblia, nós deixamos de alimentar a nossa natureza espiritual. E com isso, também ficamos fracos na fé e, acima de tudo, ficamos tão fracos que até Satanás ele vai nos vencer. Então somos chamados a fazermos a leitura bíblica diariamente. Veja o livro de 2 de Timóteo que nos diz o seguinte: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se nós queremos ser homens preparados e também se nós queremos ser homens vitoriosos nessa batalha espiritual, precisamos de nos alimentar com a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar com a Bíblia, porque a Bíblia diz que a Bíblia, quando nós lemos, ela vai nos instruir, ela vai nos ensinar e, acima de tudo, ela vai nos edificar espiritualmente e nós seremos aptos para podermos fazer todo tipo de boa obra e também a Bíblia vai nos preparar. E o outro passo é a dedicação.
Queridos, todo cristão que não se dedica nas coisas de Deus, todo cristão que não se dedica na palavra de Deus, ele cria em si mesmo um desenfreamento espiritual e ele pode assim ser atacado pelos poderes do mal. E veja o que a Bíblia nos diz no livro de Jeremias. Diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Assim que nós nos entregarmos a Deus e o buscarmos de todo o coração, com toda a nossa sinceridade, Deus vai se revelar a nós e nós iremos ter uma comunhão forte com Deus e estaremos protegidos debaixo de suas asas. E também o livro de Tiago, ele nos diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Assim que nós buscarmos a Deus de todo o coração, se nós nos submetermos a Deus, é verdade que o diabo ele vai fugir de nós. Por quê? Porque o diabo não suporta a presença de Deus e o diabo não suporta quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos e quando nós temos aquela comunhão forte com o nosso Deus. Por isso, meu querido irmão, eu quero convidar a você a orar sempre e a meditar a palavra de Deus e a fazer também programa de jejum. Isso é muito importante, vai te edificar e assim você vai vencer todas essas barreiras, ou seja, batalhas espiritual. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.